tempo tão abençoador, um tempo que eu sempre gosto de dizer que é aquele tempo para o Senhor falar conosco de forma muito especial. Se você levanta de manhã no domingo e vem para a ceia, para a mesa do Senhor, você precisa estar na expectativa de que Deus vai, de alguma maneira, falar com você. Ou através do abraço de um irmão, ou através de um sorriso, ou através da palavra ministrada, ou através da própria percepção do Espírito no seu coração. Eu sempre gosto de dizer que o que mais me constrange é a percepção da presença e da palavra do Espírito no meu espírito. Porque quando isso acontece, me quebranta. Quando isso acontece, me confronta, me desafia. E isso é maravilhoso. Nos últimos 2 domingos, nós viemos falando a respeito do profético. Porque no próximo final de semana, nós vamos estar vivendo um tempo muito precioso nessa igreja. Porque nós vamos estar vivendo a nossa conferência profética. E já quero pedir a você, se você ainda não fez a sua inscrição, entrar na bio do nosso Instagram e fazer a sua inscrição. E se você está com dificuldade de fazer a sua inscrição, procure alguém da nossa equipe que vai te auxiliar. Mas eu gostaria que você não ficasse de fora. E eu gostaria de fazer um pedido a você, se você tem o coração obediente, se você tem o coração inclinado para receber o que Deus tem preparado. Se você não pode participar da conferência inteira, pelo menos na sexta-noite e no sábado de manhã, eu gostaria de te fazer esse pedido. Ah, pastor, eu não posso, eu estou com o final de semana com vários compromissos. Se você não pode participar de toda a conferência, o sábado o dia todo e o domingo, participa sexta-noite e participa sexta de manhã. Porque nós estamos numa expectativa muito especial do que Deus vai fazer. Irmãos, eu tenho falado para vocês que o William Wood tem sido um profeta extraordinário de Deus. Ele e a esposa têm marcado a sua geração. E Deus tem usado esse homem de forma maravilhosa, sua esposa também, na questão de cura, na questão de restauração. Deus tem uma forma de usá-lo diferente do que a gente tem visto, porque ele nem precisa chamar no altar para Deus começar a usar poderosamente e mover. Quando ele está pregando do lugar que a gente está, a gente já começa a ser visitado poderosamente pelo Espírito Santo. É algo extraordinário, é algo, sabe, eu vou dizer para vocês, impactante, é algo que eu experimentei e que eu testemunhei. Então, se você não pode, eu não quero ouvir a pastora Rosângela, porque eu já ouço todos os domingos, todo dia que eu quiser eu vou lá e ouço. Eu também não quero ouvir os outros preletores, mas faça uma decisão no seu coração, pelo menos sexta-noite, sábado de manhã, para você se expor à ministração desse servo de Deus. Faça isso, priorize, porque além de eu ficar muito feliz, eu tenho certeza que Deus vai te surpreender de alguma maneira especial. Amém? E nós estamos nos últimos 2 finais de semana falando a respeito desse novo tempo. Porque a palavra do Senhor vai nos orientar que de tempo em tempo o Senhor traz uma nova proposta para o seu povo. E meus queridos, se nós não estivermos abertos às novas propostas que o Senhor tem, nós vamos só ter uma memória de igreja. Nós não vamos ter uma resposta de igreja. E nós não podemos viver de memória aquilo que era bom há 30 anos atrás, aquilo que era bom há 10 meses atrás. Nós precisamos do novo de Deus acontecendo na vida da igreja constantemente. Nós precisamos estarmos abertos para Deus gerar coisas novas em nós em todo o tempo. O almoço de ontem não te alimenta hoje. O café da manhã de hoje não vai te alimentar amanhã. Então eu quero dizer para você que nós precisamos estarmos expostos a esse novo de Deus, para Deus
realmente ampliar nossa visão, nos dar nova experiência, marcar as nossas vidas e nos comissionar do jeito que Ele deseja. Mas eu pontuei algumas questões importantes, trazendo o desafio do profético para o meio da igreja. Um dos desafios é conhecer o coração do Pai. E aí eu pergunto a você, qual é o nível de intimidade que você desfruta do coração de Deus, ao ponto de você dizer, eu sei o que Deus sente, eu sei o que está na mente de Deus, eu sei qual é o movimento que Deus está fazendo. Deus pode contar comigo para revelar os segredos do seu coração, para intervir na nossa nação, na nossa cidade, na nossa igreja ou na nossa família. Conhecer o coração do Pai. Ainda que você esteja insatisfeito com muitas questões, mas você sabe muito bem o que é o princípio e o propósito do coração do Pai para aquele tempo. Não estou falando de princípios bíblicos. Não estou falando dos nossos conceitos de espiritualidade. Estou falando de uma revelação nova do que está movendo no coração do Senhor hoje, agora, para esse tempo, para as nossas vidas. Mas também falei do reconhecer a aliança que Ele fez conosco. E hoje nós vamos vivenciar na prática essa aliança de amor, essa aliança de graça e essa aliança de misericórdia, que é a mesa do Senhor. Porque a ceia, ela representa para nós essa aliança que Ele fez conosco. Ele se doou, Ele se entregou. Ele planejou a sua salvação. A sua salvação não é acidental, ela é intencional. A cruz fala, a cruz restaura, a cruz cura, ela nos liberta. E quando nós estamos libertos, nós alcançamos a maturidade, porque temos um processo de crescimento. Essa é a aliança dele conosco, e nós precisamos saber muito bem, porque no cerne dessa cruz não é só a salvação, porque até mesmo quando Jesus ressuscita e volta para o Pai, Ele cumpre o propósito do coração do Pai, que é enviar o seu Espírito para que esteja habitando em nós, e esse Espírito nos dá nova revelação, nova visão, nova experiência e nova direção. Conheceu a aliança, mas ouvir a sua voz. A coisa mais gostosa que tem é a voz do Senhor no nosso espírito. Como eu falei, é essa voz que nos quebranta, é essa voz que nos confronta, é essa voz que nos promove. E falando dentro desses valores, nós viemos trazendo para vocês alguns outros desafios que, se depois você quiser entender mais a profundo o que foi ministrado, você vai lá na nossa página do YouTube e você assiste as 2 últimas pregações dos domingos. Nós trabalhamos a habilidade de interpretar de forma correta a nossa realidade. Eu e você vivemos batalhas, eu e você vivemos guerras. Eu e você não conseguimos ter a percepção clara de tudo que acontece à nossa volta o dia todo. Há livramentos que você não consegue perceber. Há movimento de Deus a seu favor que você não tem condições de visualizar. E está acontecendo com você. Você é alvo da bondade, você é alvo da misericórdia, você é alvo do favor. Aqueles acidentes, aqueles incidentes, que Deus te protege, que Deus te guarda, e às vezes você nem tem percepção deles. Mas também os problemas que estamos lutando, as guerras que estamos travando, as dificuldades que estão batendo em nossa porta. Nós precisamos discernir a realidade que nós estamos vivendo. Se o tempo é de guerra, se o tempo é de descanso, se o tempo é de promoção de Deus, se o tempo é de aguardar, porque Deus está planejando coisas novas, como Ele diz na sua palavra. Coisas novas surgirão e vocês ficarão surpresos com o que eu farei. E às vezes nesse tempo de silêncio, que aparentemente tudo está travado, tudo está parado, a gente está tentando e a gente não está conseguindo romper, é porque Deus está permitindo a gente passar por esse tempo, porque algo maior que nós não estamos acessando, algo maior do que nós está para surgir nas nossas vidas.
trabalharmos para acessar isso que Ele está desejando fazer. Eu não sei qual é a sua realidade. Talvez a sua realidade seja de luta. Talvez a sua realidade seja de descanso. Você está num tempo de refrigério. Deus está abençoando a sua vida poderosamente. Ou talvez você está sendo esmagado. Está sendo fragmentado. Porque está debaixo de grande pressão. Porque Deus está trabalhando. Não pense que você está desamparado, que você está esquecido, que Deus não está planejando o melhor para você, que até o seu tempo de pressão, Deus está preparando você para algo melhor e algo maior, porque o coração de Deus está inclinado para nós. E aí, dentro desse processo de interpretação de realidade, eu pontuei o valor que eu e você precisamos ter no nosso coração, que nós precisamos de crescer em discernimento. E muitas vezes o medo é mascarado de discernimento. Muitas vezes esse medo que paralisa você, me paralisa. Nós denominamos esse medo como discernimento. E nós precisamos estarmos prontos para encararmos isso de verdade. Mas também nós pontuamos para vocês durante a semana que nós precisamos de coragem para corrigir as distorções. Todos nós, em um momento ou outro, vamos lidar com distorções de visão, distorções de pensamentos, distorções de interpretação. Todos nós, ninguém está imune disso. Já aconteceu com você que uma pessoa falou uma coisa com você e você interpretou outra? Já aconteceu com você que uma coisa estava acontecendo e você interpretou outra diferente? Às vezes duas pessoas conversando e você interpretou que elas estavam falando mal de você, sendo que elas nem estavam te vendo. Isso já aconteceu com você e você já viu isso acontecer com alguém em relação a você? A distorção de realidade é muito comum e acontece comigo e com você. E aí a palavra de Deus vem nos ensinando que nós precisamos de ter coragem para fazer a correção dessas distorções, para que a realidade seja saudável, para que a nossa vida seja saudável. E a correção de distorção, ela passa pelo viés de obediência. E aí eu trabalhei o princípio de obediência tardia é desobediência. Às vezes eu até obedeço, mas eu demoro muito para obedecer. E a obediência tardia, ela se encontra no campo da desobediência. E eu trabalhei também o valor de que muitas vezes eu e você, para obedecermos, nós precisamos entender. Porque a nossa razão, ela nos confronta. E nem sempre você vai estar entendendo o tudo de Deus. Muitas vezes Deus vai falar com você de forma muito fragmentada. E você vai precisar ser obediente sem compreensão. Eu muitas vezes já tive que obedecer sem compreender o que estava acontecendo, para que Deus pudesse usar a minha vida do jeito que Deus queria usar. Eu me lembro uma vez que Deus me mandou a ir a um lugar. E eu falei: Deus, eu não vou nesse lugar não. Olha a situação que o Senhor está me colocando. E Deus, de forma muito firme, Ele fala comigo: vai a esse lugar. E aí eu obedeci imediatamente. Eu não entendia nada, não sabia o que Deus estava querendo fazer, mas eu obedeci. Tá bom, Deus, eu vou então. E aí quando eu cheguei naquele lugar, eu falei por que eu estava ali. Aquele grupo de pessoas com aquele pastor começaram a chorar, porque eles falaram assim: você é a resposta que nós estávamos desde 4 horas da manhã clamando para Deus enviar. E você chegou com a resposta que nós estávamos precisando. Então, às vezes nós não entendemos. E a obediência passa por esse princípio. Mas nós também pontuamos para vocês que adoração é sacrifício ministrado ao Senhor. E a maioria de nós temos dificuldade de sermos adoradores. Nós podemos cantar, nós podemos louvar, mas adorar, nós temos muitas dificuldades. E eu fiz um teste prático domingo à noite com a igreja. Eu pedi à igreja para adorar 3 minutos. Algumas pessoas tiveram muito desconforto. Algumas pessoas ficaram
totalmente desconfortáveis para ficar apenas 3 minutos em adoração. Porque eu e você não temos facilidade em sacrificar. A própria palavra sacrifício já nos incomoda, já nos leva para o campo do desconforto. E aí eu sempre vou dizer e repetir para a igreja aquele dia que a adoração, ela é um sacrifício ministrado a Deus. Mas que as ações de graças, que é tão fácil para eu e você ministrarmos a Deus, ela é uma resposta dada ao trabalho de Deus. Todas as vezes que Deus faz alguma coisa por você, ou que Deus faz alguma coisa pela sua família, você dá graças a Deus. Graças a Deus que Deus me livrou. Graças a Deus que Deus colocou pão na minha mesa. Graças a Deus que Deus abriu essa porta. Dá graças a Deus. Ser grato a Deus ou dar graças a Deus pelo trabalho de Deus não é algo difícil nem para você e nem para mim. Mas sacrificar ao Senhor em adoração é muito difícil para nós. Mas também pontuei que louvor é a nossa resposta à natureza de Deus, quem Deus é. Então quando eu e você louvamos, quando eu e você engrandecemos, nós estamos dando uma resposta ao céu. Sabemos quem Deus é, Ele é Senhor Todo-Poderoso e nós o conhecemos. Mas o desafio não é louvar pela natureza dEle. O desafio não é dar graça porque Ele trabalha a nosso favor. O desafio é eu e você alcançarmos o lugar do sacrifício. Aprendermos a adorar. Mas também eu pontuei para vocês que nós precisamos de ousadia para reconhecer os milagres de Deus manifestos. E aí eu lembrei a vocês a postura do povo de Israel no deserto. A manifestação de Deus na nuvem de fogo. A manifestação de Deus com o tapete de alimento para aquele povo todas as manhãs. O Deus que se manifestava todos os dias e que o povo perdeu a sensibilidade de se maravilhar, de se alegrar e de engrandecer os feitos desse Deus. E nessa manhã eu quero dar continuidade à nossa ministração. E eu quero falar de mais 2 valores importantes, se nós queremos então caminhar no profético. E aprendermos a verdade desse novo de Deus que nós estamos querendo viver. Na nossa conferência, nós vamos falar muito sobre isso. Mas eu estou trazendo o desafio para vocês porque muitas vezes a má notícia ela paralisa o povo de Deus. E eu falei sobre isso domingo passado. E eu quero falar nessa manhã a respeito dos prejuízos que sofremos quando somos guiados pelas más notícias. O prejuízo que sofremos quando nós deixamos realmente sermos acessados, não pela revelação de Deus, mas pelo engano do homem, ou pela má interpretação do homem, ou pelo falta de entendimento ou disposição do homem. E aí eu quero lembrar vocês, Números, capítulo 14, que é a base do nosso texto. E agora, utilizando o versículo 1 do capítulo 14, quando a palavra do Senhor vai nos dizer que naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Quando os espias chegaram e relataram a percepção que eles tinham daquilo que aos olhos de Caleb e aos olhos de Josué era extraordinário, era a resposta de Deus, era realmente a bênção do Senhor, eles começaram a chorar, eles começaram a se angustiar, porque eles não ouviram a voz de Caleb e a voz de Josué. Eles ouviram a voz dos 10 espias que trouxeram a notícia ruim. E a palavra do Senhor vai pontuar para nós que toda a comunidade começou a chorar alto. De longe as pessoas ouviam o choro do povo de Israel. Mas nós estamos falando não do choro de um povo quebrantado. Nós estamos falando não do choro de um povo sensível. Nós estamos falando do choro de um povo rebelde. Nós estamos falando do choro de um povo duro. Nós estamos falando de um choro de um povo que todas as vezes que era contrariado,
ele ameaçava retornar. Todas as vezes que esse povo era colocado diante de uma guerra, diante de uma situação difícil, eles lamentavam a saída do Egito. Eles desejavam as comidas do Egito. E no coração desse povo, a intenção era o retorno para o Egito. Todas as vezes que a dificuldade aparecia. E aí agora nós estamos vendo o choro desse povo. E o que seria então o choro de um povo que está descontente? O choro de um povo que todas as vezes que é confrontado, todas as vezes que é contrariado, deseja o que era escravidão, deseja o que era prisão, o que era humilhação, o que era morte. O que nós aprendemos com o choro de toda a noite? A palavra não fala que eles choraram 1 hora, 30 minutos, mas a palavra do Senhor vai dizer que eles choraram a noite inteira. Nós aprendemos uma verdade: lágrimas não santificadas, isso é uma palavra do Bill Johnson, lágrimas não santificadas são seguidas de reclamações. Eles choraram a noite inteira. E quando amanheceu, que eles pararam de chorar, eles começaram a culpar Moisés. Eles começaram a responsabilizar Moisés. Eles começaram a reclamar com o Senhor. Lágrimas não santificadas. O rebelde que chora, não chora para mudar a postura. O rebelde que chora, não chora para mudar a mentalidade ou para consertar o que está quebrado. O rebelde que chora, chora com autopiedade. O rebelde que chora, chora para responsabilizar o outro, fugindo das suas próprias responsabilidades. Porque o rebelde que chora não chora para se arrepender. O rebelde que chora não chora para se entregar. O rebelde que chora, chora só para experimentar frescor. Só para experimentar alívio. Só para desabafar. E muitas vezes eu e você podemos fazer esse tipo de choro. Nós vamos para a presença do Senhor cheios de alta piedade, porque a nossa vida não está boa, porque a nossa igreja não está boa, porque o nosso casamento não está bom, porque as nossas finanças também não estão boas. Só que eu e você não nos posicionamos corretamente. Nós choramos para desabafar a nossa alma, mas daí meia hora, 2 horas, 3 horas depois, as palavras são as mesmas, as ações são as mesmas, as respostas são as mesmas. O choro que gera quebrantamento, o choro que gera transformação, muda a nossa resposta aos problemas, muda as nossas respostas às situações. Isso não é arrependimento, é apenas lamentações. E lamentação tem diferença de arrependimento. Eu posso sentar aqui e lamentar. Eu vou lamentar a cor do templo. Eu vou lamentar a cadeira que não é confortável. Eu vou lamentar a tela que não é de LED por enquanto. Eu vou lamentar tantas coisas, mas não vou fazer nada para mudar essa realidade. Agora, quando eu me arrependo, eu rasgo as minhas vestes, como diz a palavra, eu mudo a intenção do meu coração, e se tem algo me incomodando, então eu me movimento para resolver o que está trazendo sofrimento à minha alma, o que está trazendo desequilíbrio à minha família, o que está trazendo descontentamento à minha casa. E aí, meu querido, minha querida, eu olho para essa palavra, e eu e você somos convidados nesse tempo profético a experimentar um profundo arrependimento. Um arrependimento por tudo que deixamos para trás. Um arrependimento por termos desistido da revelação profética no nosso coração lá nos anos 90, lá nos anos 80, lá em 2000, porque sempre tem um preço para se pagar. E eu não quero pagar o preço da crítica, da exposição. Eu não quero pagar o preço da correção das minhas ações. Então é preferível deixar. É preferível deixar que outro faça, que outro pregue, que outro cante, que outro ensine. E eu ficar na minha zona de conforto.
E aí o profético vem trazendo para nós que é tempo do reavivamento, que é tempo da renovação das promessas. E aí eu olho para a palavra do Senhor e percebo que arrependimento sempre vai gerar posicionamento. Aí eu convido você para ir para o versículo 6 e o versículo 9. O versículo 6 e o versículo 9 vai dizer que Josué e Calebe, eles rasgam as suas vestes. Eles não só falam, mas eles agem. E eles proclamam para toda a comunidade a percepção deles. E eles vêm falando do que a promessa representava. Eles vão dizer: é excelente o que Deus preparou para nós. Eles vão dizer: a terra que percorremos, ela agrada aos nossos olhos. Ela não só agrada aos nossos olhos, mas ela cumpre a promessa que Deus estabeleceu. É terra próspera, ela tem leite, ela tem mel, ela é farta, ela é abençoada e ela é aquilo que Deus deu para nós. Aí eu quero dizer para vocês, Josué e Calebe ficaram diante de milhões de pessoas, proclamando uma verdade que estava no coração do Senhor, não no coração deles. Eles ficaram diante dos 10 de notícias negativas. E aí, eles fazem uma declaração que eu e você precisamos fazer. Eles vão dizer o seguinte: os gigantes que vocês estão temendo são alimentos para nós. E eu quero muito que vocês foquem nessa expressão. Os gigantes que vocês estão temendo são alimentos para nós. Aí eu quero refazer a frase: a guerra que você está temendo, a luta que você está temendo, a pressão que você está temendo, a dificuldade que você está temendo, meu irmão e minha irmã, abre os seus olhos nessa manhã e veja como alimento para as suas vidas, e olhe como provisão de Deus para a sua vida, e olhe como resposta de Deus. E aí você vai me dizer: pastora, como que eu vou ver a minha luta como provisão do Senhor para mim? Queridos, queridas, olha bem, vamos para o versículo 10. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como pão. É a palavra do Senhor sendo declarada. O que faz a comida para você e para mim? O que o alimento que ingerimos faz? Nos dá prazer. Além de nos dar prazer, produz nutrição em nós. Eu e a pastora Késia, nós fizemos um desafio meio louco que eu não indico para ninguém mais, né, Késia? Nós fizemos um propósito que nós iríamos fazer 24 horas de jejum, de segunda a sexta, até bater a primeira laje. Só que nós tínhamos uma percepção de uns 30, 40 dias, né, Késia? A gente achou que bateria a laje em 30, 40 dias. E nós duas entramos no propósito. 24 horas, né, de jejum até a laje bater. Só que demorou 9 meses. Foram acontecendo dificuldades. E por 9 meses, eu e a Késia tivemos que cumprir o propósito com Deus de 24 horas de jejum. Eu brinquei com ela que eu estou mais forte que ela. Eu sou 30 anos mais velha. Porque ela teve que ir para o hospital tomar vitamina na veia. Porque o ferro... Gente, eu estou inteirona. Eu não precisei. Eu estou mais forte do que você. Eu estou aguentando bater, ela é maior do que você. Gente, eu não precisei. Né? Aí eu briguei com ela. Késia, sou 30 anos mais velha. E estou... Né?
propósito muito difícil, que eu não indico para mais ninguém. Porque tinha dia que nós passávamos mal. Teve dias difíceis demais para nós. Teve dia que eu chegava naquela casa amarela e falava assim: Késia, hoje está difícil. Hoje está muito duro. Dava tonteira, dava desânimo, dava cansaço, dava dor de cabeça. Porque o alimento nutre. Não é assim, meus irmãos? O alimento nutre. O alimento refrigera. O alimento dá força. E é isso que eu e você vamos precisar entender. Quando Caleb e Josué diz: esse gigante que vocês estão vendo serão alimentos para nós. Eu estou dizendo para vocês que a guerra que vocês estão travando será força, será refrigério, será realmente bênção, será honra para a vida de vocês. Eu creio plenamente nisso. Vamos lembrar de Davi? Eu amo a história de Davi. Em nenhum momento eu quero denigrir a imagem de Davi. Davi, ele sabia muito bem reproduzir as palavras para representar os seus sentimentos. E quando eu olho para a história de Davi, eu aprendo que quando Davi, em vez de ir para a batalha, em vez de ir para a guerra, ele fica em casa descansando no palácio, ele enfrenta uma batalha que ele não estava preparado para enfrentar. E ele é derrotado, ele é fracassado, ele é nocauteado na batalha que ele desiste de ir, desiste de enfrentar, porque é difícil. Talvez o tempo já não está exigindo muito mais de nós, talvez nós podemos dar algumas pausas porque já fizemos demais. Só que quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vou aprender algo que eu quero que, se você esquecer toda essa mensagem que eu estou pregando, você grave aí na tábua do seu coração. A sua força é encontrada no alimento da batalha passada. Grava isso no seu coração. A sua força é encontrada, ou o seu alimento é encontrado na batalha passada. Quando você lembra daquela cura, quando você lembra daquela libertação, quando você lembra daquela restauração, quando você lembra daquela restauração, a sua força é renovada para você continuar lutando, porque você tem clareza que o seu Deus é o Deus que faz. Só que a sua força, ela é renovada no alimento da batalha presente. A sua força é renovada na batalha presente que você está travando diariamente. E nós temos enfrentado batalhas. Nós temos enfrentado dificuldade. A maioria de nós esquecemos que fomos fortalecidos. A maioria de nós esquecemos que nas guerras passadas, nós hoje firmamos a nossa confiança. Porque quando eu falo para vocês, o nosso Deus é o Deus que cura, porque um dia eu precisei que Ele tocasse em mim e que eu fosse curada poderosamente. Um dia eu precisei Ele entrar pelas portas da minha casa e curar a vida do meu filho. Então eu quero dizer para vocês, quando eu falo que o nosso Deus é um Deus que nos alimenta, eu posso lembrar de tempo que eu precisei, Deus, fazer milagre para colocar pão na minha mesa. Então todas as vezes que eu preciso de uma intervenção poderosa do Senhor, eu vou lembrar que Ele já fez. E se Ele já fez, Ele pode fazer de novo. E a minha luta de hoje é o meu testemunho de amanhã. Quando eu e a Késia brincamos, né? Depois nós rimos, né? E falando que a gente não vai fazer essa loucura mais. E a gente brincou assim, só que a bênção veio gêmeas. 9 meses. E gente, por incrível que pareça, a Késia está aqui, ó, assistindo a palavra. No dia que completou 9 meses, a laje foi batida. No mesmo dia.
No dia que completou 9 meses, a laje foi batida, e para a honra e glória do nome do Senhor, com o caixa para bater a segunda laje, que vai ser batida daqui 2 semanas. E a Kézia falou: veio gêmeos, pastora, a bênção foi gêmeas. Então eu quero dizer para você, a resposta para você amanhã é a sua guerra de hoje. Então, se você está sofrendo em casa, no trabalho, se você está sofrendo na alma hoje, lembre, amanhã será o canto da vitória, porque o Deus que responde e fortalece você está cuidando de nós todo o tempo. E aí nós estamos nos alegrando, porque daqui 2 semanas a segunda laje vai ser batida. E vocês não estão vendo eu falar de necessidade, tá? Estão? Porque o milagre foi duplo. É isso que Deus faz. Você pede 1 e Deus dá 2. É sempre multiplicado. A honra de Deus sobre a sua vida sempre vai ser multiplicada. Quando Deus olhar para você, Deus vai falar: é muito pouco que está pedindo, é muito pouco que está desejando. Eu vou dar mais para mostrar que eu ministro a graça superabundante sobre aquele que eu amo e sobre aquele que me busca. A segunda laje vai ser batida daqui 2 semanas. Aí depois vocês vão ver a pastora de novo convocando vocês. Porque aí vem o telhado. Aí a pastora: vamos orar, gente, vamos jejuar, vamos ofertar, vamos trabalhar. Porque agora é o telhado. Mas o que eu quero desafiar vocês? Davi, ele vai falar sobre algo que mexe muito comigo. Eu já chorei lendo essa palavra. E quando eu olho para ela me confronta. Porque o Salmo 23, que é a declaração maravilhosa desse homem, vai dizer que Deus sempre vai preparar uma mesa para nós, na presença do nosso inimigo. Qual é o seu inimigo? Na presença do que Deus precisa preparar uma mesa para você? Na presença de quem Deus precisa preparar uma mesa para você? Por quê? Mesa é lugar de nutrição. Mesa é lugar de fortalecimento. Mesa é lugar de encorajamento. Mesa é lugar de restauração. Como diz o próprio Davi, é lugar de refrigério. É lugar onde nós encontramos o que nós precisamos. Esse é o lugar da mesa. Então Deus cria esse lugar de importância, olha bem a palavra que eu quero usar, de importância crítica em minha e sua vida. Ele cria um lugar de atmosfera, e nós temos falado muito a respeito de atmosfera. Ele cria um ambiente de atmosfera, na presença dos nossos inimigos, na presença dos nossos acusadores. E a palavra do Senhor vai dizer que existe uma realidade dupla quando nós sentamos nessa mesa. Quando você vem e toma o pão, quando você vem e toma o cálice, ou quando você senta nessa mesa de honra, nessa mesa de suprimento, nessa mesa de encorajamento, que o Espírito Santo prepara para você, que Deus traz para a sua vida, é algo extraordinário que tem que sacudir o seu coração. E aí eu vejo uma realidade dupla nesse convite do Senhor. O primeiro são os inimigos que nós vemos na nossa vida. Quais são os inimigos que você enxerga? Não estou falando de pessoas. Eu estou falando de realidade. Eu estou falando de situações. Eu estou falando de afrontas que muitas vezes nem são criadas por homens, mas por uma ação do inimigo que muitas vezes quebra você e machuca você. Ou o momento de troca, de nutrição, de encorajamento, de estabelecimento da graça de Deus na minha vida.
aí eu e você podemos usar essa mesa de forma errada. Não, Deus vai me colocar para que todos os meus inimigos, se você tiver inimigos, eu brinco assim, se você tiver inimigos com CPF, porque tem gente que tem inimigo de CPF, não tem? Agora, eu não estou falando de inimigos de CPF, irmãos. Eu estou falando desse inimigo que meus olhos não contemplam, mas que nós contemplamos a ação dele para nos desestabilizar, para nos afrontar e nos magoar. E aí ele prepara uma mesa para nós, da presença desse inimigo. E aí eu vou usar até uma frase do Bill Johnson. Bill Johnson diz assim: ele, quando prepara uma mesa para nós, na presença do nosso inimigo, ele está confundindo o nosso inimigo. Ele está provocando o nosso inimigo. E aí, vou usar a frase do Bill Johnson agora. O Bill Johnson vai dizer assim: ele está atormentando o nosso inimigo. E no dia que eu ouvi o Bill Johnson dizer assim, quando Deus prepara uma mesa para nós, Ele está atormentando o nosso inimigo, eu dei gargalhada dentro de mim. Eu falei, eu nunca tinha pensado nisso. Que uma mesa preparada para nós, nos suprindo, nos nutrindo, nos fortalecendo, nos renovando, tormenta o inferno. Tormenta o inimigo, porque ele sabe que você nutrido, você fortalecido, você supera qualquer dificuldade que estiver na sua frente. Você nutrido, você fortalecido, não tem problema financeiro, não tem crise familiar, não tem decepção com pessoas, não tem nada que te tira da presença de Deus, porque você está nutrido daquele que supre as suas necessidades. E aí, queridos, quando eu olho para a palavra do Senhor, Ele não faz isso para punir o inimigo, mas Ele faz isso para ilustrar o quanto Ele é poderoso e extraordinário na sua vida, e o quanto você precisa dessa mesa. E aí eu quero trazer à sua memória uma experiência de Sansão. E essa experiência de Sansão, ela mexe comigo porque, eu falei disso terça-feira, eu acho, que Sansão, ele percorrendo o seu caminho, ele mata um leão, e ele mata com as suas mãos. E ele vai, faz o que ele tem que fazer, não tenho tempo mais para entrar em detalhes, e retorna. Quando ele retorna, a palavra do Senhor diz que tinha mel. E quando ele volta, ele se depara com aquela abundância de mel na carcaça do leão. Ele pega o mel. Ele pega o mel, ele se alimenta do mel e ele leva uma quantidade para casa para dar para os seus pais. Eu sei que tem várias interpretações teológicas aqui, mas eu quero fazer uma menção dentro do que eu estou desafiando vocês. A sua batalha, a sua guerra, vai alimentar você e vai alimentar toda a sua família. É isso que eu quero que você tenha clareza. O inimigo vencido, a batalha superada, a vitória conquistada, é suprimento de força e alimento, não só para você, mas toda a sua casa e toda a sua família vai ser sustentada e fortalecida pela batalha que você já venceu. Quando as pessoas olharem para você, elas saberão o que Deus fez na sua vida, porque elas sabem muito bem, se tem alguém que sabe de onde você saiu, é a sua família. Se tem alguém que sabe o que Deus fez de milagre na sua vida, é a sua família. Se tem alguém que sabe a honra que você está carregando, é a sua família. Batalhas vencidas nos encoraja e nos fortalece, não só para continuarmos seguindo a nossa caminhada, mas para nutrir toda a nossa família, todos aqueles que estão à nossa volta. E aí, essa manhã é manhã de mesa. Essa manhã
é manhã de ceia. Eu não sei quais são os inimigos que você tem. Lembrando, eu não estou falando do seu vizinho. Eu não estou falando do seu colega de trabalho. Porque às vezes, nossa, então aquele vizinho que está me tormentando, aquele colega de trabalho que está tirando a minha paz. Gente, é sem CPF aqui. Não estou falando de CPF, não. Eu estou falando daquele inimigo que sabe muito bem como tirar o chão debaixo dos seus pés. Porque ele entra na sua intimidade. E ele te desconstrói. E ele desconstrói aqui, ó, na sua mente. Eu estou dizendo para você que nessa manhã, Deus preparou uma mesa para você. E Deus está dizendo, não fica chorando que você está com conta para pagar. Não fica chorando que você está com filho para resgatar. Não fica chorando porque você está com casamento fragilizado. Não fique chorando porque tem enfermidade na sua casa. Essa batalha que você está enfrentando hoje, ela vai alimentar você nos próximos anos. Ela vai alimentar a sua família. Porque eu já preparei uma mesa para você na presença dos seus inimigos. Então pare de lamentar e chorar e celebre, porque eu estou te dando a estrutura para você viver o que eu tenho preparado para você. Eu brinco que outro dia eu ouvi uma pessoa falar assim, né? Eu acho que eu já comentei isso daqui. Ah, eu sou geração Nutella. Você, não, minha filha, eu sou geração ferro. Eu não sou geração Nutella e nem aceito ter filhos com geração Nutella. Sou geração ferro. Nem no fogo quebra. Pode envergar um pouquinho, mas não quebra não. Sabe por quê? Porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E se você está achando que essa dificuldade que você está passando, que essa dor que você está enfrentando, é porque Deus te abandonou, e Ele não está planejando algo lindo para você, você está muito equivocado. Vamos interpretar claramente essa realidade. Essa luta, olha que eu não sou muito de música, né? Não tem uma música aí, essa luta não é para te matar? Não tem um trem assim? Não é? Não é? Tem um negócio assim mais ou menos. Não é para te matar não, gente. Não é para te destruir não. É para te calçar. É para colocar ferramenta nas suas mãos. É para aqueles que estão acreditando que você não dá conta, você vai dizer, eu dou conta. Aqueles que estão dizendo, vai parar, eu continuo. Aqueles que estão dizendo, vai ficar pelo caminho, eu chego no meu destino, porque tem uma mesa preparada para mim, na presença dos meus inimigos. É isso aí que precisamos crer. É esse profético que nós precisamos viver. Não é a terra que define o céu, é o céu que define a terra. E a luta que você está passando é apenas para te estruturar para o que está vindo depois dela. E o que está vindo depois dela é extraordinário e maravilhoso. E eu não estou pregando isso porque as coisas estão fáceis para mim, não. As coisas não estão fáceis para mim. Eu tenho vivido tempo de muitas lutas. Mas eu quero dizer para vocês, regozijar demanda fé. E não regozijamos quando o sol nasce. Regozijamos porque sabemos, se o tempo está nublado, o sol vai aparecer. Regozijar demanda fé, porque o Senhor colocou uma estrutura de guerreiro e de guerreira dentro de você. Ele te fez a sua imagem e semelhança, para que esse negócio que você é frágil, para que esse negócio que você é fraco e fraca, você não é fraco e nem é fraca. Você tem a estrutura do Deus Pai. Você tem a imagem e semelhança dEle. E se você é a imagem e semelhança dEle, você tem tudo o que você precisa para responder bem os seus desafios. Precisamos parar de reagir ao que Satanás está falando, ou o que Satanás está fazendo.
Nós não somos uma igreja que reage ao inferno. Vocês concordam comigo? Nós não somos uma igreja que reage ao inferno. Nós somos uma igreja que corresponde à ação dos céus. Você vai voltar para casa decidido nessa manhã. Você não vai responder às mentiras de Satanás. Você não vai responder às intimidações de Satanás. Mas você vai se preparar para corresponder o que o Pai está planejando para você e o que o céu está movendo sobre a sua vida. E para isso nós precisamos de ferramentas proféticas para lutarmos corretamente. O povo de Deus já perdeu muito por não conhecer isso. Gente, não é um movimento. Não é um movimento. É isso que eu quero que você entenda. Ou entenda. Não é um movimento. Nós precisamos de informações necessárias para responder corretamente o que Deus está querendo fazer no nosso futuro. E aí eu estou convidando você. E a única coisa que você precisa é enxergar diferente. Talvez você vai ter dificuldade. Eu já contei inúmeras vezes para vocês que a primeira vez que eu vi a manifestação do Espírito Santo, eu entrei em crise. O Wesley está aqui, o Wesley é de Carangola, e ele conhece, provavelmente ele lembra da Nicinha, mas do Roberto. E a Nicinha tinha um canto que parecia lobo, o Ivando. Já contei isso para vocês. E quando eu vi Deus usando aquela mulher com aquele canto, tipo um uivo, eu corri para o pastor Ladir chorando, dizendo: pastor, isso aqui é macumba, pastor. Isso aqui não é de Deus, não, isso aqui é macumba, eu estou com medo, eu quero ir embora daqui. E o pastor carinhosamente: minha filha, pensa diferente. Deixa Deus fazer na sua vida o que Deus quer fazer. Quebra o preconceito, meu irmão. Quebra o preconceito, minha irmã. Começa a pensar diferente. Profético não é movimento. Profético é aquisição de armas corretas para a nossa guerra. E você tem sido nocauteado em muitas guerras. Quantos pais aqui têm seus filhos nas drogas? Quantos pais aqui têm seus filhos na prostituição, na bebida? Quantos pais aqui estão chorando porque os seus filhos não amam o altar do Senhor? Quantos casamentos aqui estão fracassados, quebrados, sem respeito e sem honra? Quantas famílias aqui têm um bom trabalho, têm um bom salário, mas não há prosperidade e nem abundância na sua história? Porque acúmulo de dinheiro não é prosperidade nem abundância, vocês sabem muito bem disso. Por quê? Está nos faltando conhecimento das armas corretas para lutarmos nessas guerras e vermos a mesa preparada diante de nós na frente dos nossos inimigos. Mudança de visão, mudança de mentalidade, entendimento do tempo. E eu quero dizer para vocês, se você não tem coragem de responder a uma conferência para você aprender mais disso daqui, você está me dando uma resposta. Você está dizendo para mim que você não está disponível a enxergar as coisas diferentes e romper para Deus fazer o que Ele quer fazer. Então o que nós precisamos? Interpretação correta da realidade, coragem para fazer as correções, ousadia para reconhecer os milagres manifestos. Quando a gente diz: irmãos, o Mansu está aqui e o Eliel está aqui. Quando nós iniciamos essa obra, na equipe de obras, era quase 40 pessoas. Hoje é eu, Mansu e Eliel.
Porque lidar com as críticas, lidar com as pressões, vocês acham que é confortável? Ontem mesmo eu recebi uma ligação de um grupo de pastores lá de Petrópolis, pedindo para vir aqui terça-feira, passar o dia com a gente aqui, para ver tudo que Deus está fazendo nesse lugar. Falei, tudo bem, terça-feira é um bom dia, pode vir sim. E a primeira coisa que eles perguntam, quantas pessoas estão na equipe para mexer nessa obra? Eu falo, 3. Era quase 40. Debaixo das pressões, sobraram 3. Vocês acham que isso é fácil? Eu estou dizendo para vocês que nós temos um Deus que supre as nossas necessidades em tudo. Mas para isso, nós precisamos do posicionamento correto e da ousadia para reconhecer os milagres. E eu falo para vocês, dizem que eu fui criticada essa semana, que nós só pensamos no materialismo, que nós não valorizamos a salvação, que nós não valorizamos, né? Que nós só pensamos no dinheiro, nós não pensamos nas vidas. Quem fala isso é profeta de Satanás, está endemoniado e não nos conhece. Porque à noite nós vamos fazer a maior festa nessa casa para receber os novos membros dessa igreja. E eu quero que você venha para celebrar. E eu quero que você venha para festejar. Porque a maior riqueza nossa não são essas paredes. A maior riqueza nossa é você que está sentado nessa cadeira, celebrando o Senhor nos nossos cultos. Então quem fala isso não nos conhece. E é profeta de Satanás e está endemoniado. Tomara que eu ouça essa palavra. E isso não tem nada a ver com Deus. Aliás, não tem nada a ver comigo. Tem a ver com Deus. O que Ele faz na sua vida. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Você tem inimigo para enfrentar? Ou você está enfrentando um exército de inimigo? Ai, mas eu vou dizer para vocês, eu estou enfrentando um exército de inimigo. Não tem CPF não, mas fala. Pressiona, age, e muitas vezes quer tirar a minha força. Só que tem uma mesa preparada diante de mim. A primeira coisa que eu quero é convidar você a colocar-se de joelhos nesse momento. E apresentar as pressões